E agora a gente vai falar sobre as fiscalizações aqui na nossa região. Depois de um final de semana de lockdown, o primeiro, depois do decreto do governo de Santa Catarina, a gente se prepara para o próximo final de semana. A gente sabe que na quinta-feira o governo também já mudou algumas exigências, restrições em relação à pandemia. E com isso tem o trabalho da Polícia Militar de fiscalização. Por isso, nós viemos aqui no batalhão, 9º Batalhão da Polícia Militar, converso agora com o Coronel Fraga, responsável pela 6ª Região da PM, que vai falar como que foram essas fiscalizações e como que vai ser no próximo final de semana o trabalho da Polícia Militar. Coronel, então, falando um pouquinho de como foi esse final de semana, teve muitas ocorrências, como que se deu as fiscalizações? Bom, nós realizamos em toda a 6ª Região mais de 900 fiscalizações. Dessas fiscalizações, nós tivemos 9 interdições por estabelecimentos comerciais, principalmente, que não estavam trabalhando de maneira adequada. Ou seja, alguns estavam descumprindo até as disposições do decreto. Não eram atividades essenciais e queriam funcionar. Tivemos também 49 situações que nós tivemos que autuar as pessoas fazendo um termo circunstanciado. Termo circunstanciado, inclusive, por estarem em aglomerações e também por não estar utilizando-se da máscara. Esse tipo de fiscalização ele acontece por iniciativa da Polícia Militar, mas também em conjuntos com os órgãos do Estado, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros e nos municípios com as vigilâncias sanitárias, com as defesas civis também, que têm participado em conjunto dessas operações. Coronel, dessas operações da fiscalização que foi feita nesse final de semana de lockdown, em média, quantos policiais trabalharam? Claro que, como você falou, também outras instituições parceiras, mas ao todo da 6ª Região, quantos policiais participaram? Nós recebemos um reforço do Comando Geral de policiais militares recém-formados. 44 policiais militares foram destinados para a nossa região e foram distribuídos conforme batalhões e companhias. Então, por exemplo, aqui em Criciúma nós recebemos 12 policiais militares para trabalhar efetivamente na fiscalização. A Companhia de Forca e Linha, que atende Siderópolis, Treviso, Nova Veneza, mais 4. Em Araranguá, Sombrio, Turvo, cada cidade dessa recebeu 4 policiais. O Balneário Rincão e Içara, 8 policiais para atender essas 2 cidades. Uruçanga e Orleans também receberam mais 4 policiais, totalizando os 44. Como eu disse, mas não foram só eles que fizeram as fiscalizações. Todos os policiais militares escalados também, na sua atividade ordinária, também realizam fiscalizações. Nós funcionamos igual um relógio. Nós temos algumas preocupações determinando os horários para evitar a concentração e, principalmente, através dessa concentração, a circulação do vírus. No final de semana, principalmente, por ser uma situação de lockdown, as atividades essenciais, elas ficam muito restritas. E as não essenciais, previstas nos decretos, não podem funcionar. Aí as nossas fiscalizações também têm os olhares para essas atividades que não podem funcionar e aquelas que podem funcionar, aí sim nós vamos cumprir e fiscalizar, por exemplo, a quantidade de pessoas num supermercado, o distanciamento na fila, a utilização de álcool, gel, a higienização, que são princípios fundamentais. Esse tipo de fiscalização, Coronel, por exemplo, sem ser no período de lockdown, que são nos 2 finais de semana. Agora, durante a semana, está sendo feito também em mercados e outros serviços? Tem todo dia, por exemplo, hoje, terça-feira, tem essa fiscalização lá também? Sim, tem a fiscalização. Nós tivemos uma preocupação novamente com a concentração de pessoas e aí, por isso, chama atenção o nosso transporte coletivo. Aí há uma preocupação com as linhas alimentadoras e também com o próprio modelo, tendo como referência a cidade de Criciúma, como funciona. Nós temos uma preocupação com as agências bancárias, nós estamos num período de pagamento, a movimentação também é maior, com as lotéricas, então sempre organizando as filas, o distanciamento, um funcionário orientando e principalmente respeitando o distanciamento, a utilização e a disponibilização do álcool com gel e em alguns lugares a exigência também da verificação de temperatura. Tudo isto
para evitar, como eu disse, o aumento do contágio desse vírus e principalmente que venha potencializar mais uma vez e colocar a nossa região numa condição desfavorável em relação ao contágio. Nós estamos, como eu disse, numa situação gravíssima, muitas atividades não essenciais foram restritas ou não estão sendo permitidas e, por isso, a Polícia Militar está, junto com outros órgãos, fiscalizando. Coronel, você tocou num ponto bem importante. Por exemplo, na semana passada, na quinta-feira, a gente fez uma matéria em um dos terminais de Criciúma, ao meio-dia, em horário de pico, estudantes, trabalhadores. Um movimento bem grande, bem alto, aglomeração, o pessoal está usando máscara, mas ainda assim o movimento é grande, né? Assim, não dá para manter o distanciamento nesses casos. E nos últimos dias o pessoal vive também, continuou mandando para a gente, mandando fotos, vídeos dessa questão do transporte coletivo. A polícia pretende fazer alguma ação em relação à fiscalização de mais frotas, de aglomeração, algum tipo de controle para que não tenha essa situação novamente, né? Nós estamos recebendo várias informações através da imprensa, através de pessoas que ligam para 190, até mesmo nos procuram enquanto comandantes. E a nossa orientação para os comandos subordinados é buscarem junto aos empresários, dono das empresas de transporte, para que seja disponibilizada maior quantidade de veículos. A regra é bem clara, é 50% da capacidade total do veículo. Mas ocorre que algumas linhas, principalmente aquelas que percorrem os bairros, elas recebem um número grande de pessoas que precisam deslocar para os seus serviços, para as escolas eventualmente, e acabam tendo um controle que seria o ideal. Aí nós, da Polícia Militar, estamos também nos posicionando, não somente nos terminais, mas nos próprios itinerários, para poder fiscalizar e determinar, através dos órgãos correspondentes que fiscalizam o próprio transporte dos municípios, a colocação de mais ônibus para que a regra, seja efetivamente cumprida. Coronel, agora mudando um pouquinho de assunto, a gente falou do transporte coletivo. Um outro ponto também que muita gente ficou com dúvida em relação ao período de lockdown é as praias. Pode, por exemplo, a pessoa que vai lá sozinha, quer fazer a sua caminhada na praia, no período de lockdown, é permitido? Qual que é a orientação da polícia nesse sentido, né? Bom, as praias, as praças e os parques, conforme o decreto 1172, de 26 de fevereiro, da última sexta-feira, elas infelizmente não estão sendo permitidas. Então, das 23 horas de sexta até as 6 horas da manhã, qualquer atividade nesses espaços não pode ser realizada. A Polícia Militar tem sim, como aconteceu no último final de semana, fiscalizado, orientado as pessoas a se ausentarem daquele espaço, buscando com isso manter a ordem. Por que manter a ordem? Porque se nós formos negligentes, há sim uma tendência de muitas pessoas ocuparem esse espaço, em que pese a nossa faixa litorânea ser uma faixa grande e a faixa de areia também ter um espaço considerável. Se nós negligenciarmos na fiscalização, há sim uma possibilidade de ter uma aglomeração de pessoas. E qual é o tipo de pena, por exemplo, Coronel, para quem desrespeita essas regras do lockdown? Para quem vai para a praia ou para quem faz festa ou algum outro tipo de aglomeração? Bom, nós temos um tipo penal, que é o artigo 268, que, em síntese, aquela pessoa que contribui para a propagação e a disseminação do vírus tem uma responsabilização. É um crime de menor potencial ofensivo, mas ele é de mera conduta e também ele é de perigo abstrato. Não precisa, por exemplo, uma pessoa estar caminhando sozinha em via pública, sem máscara, corre o risco de ser abordado e ser autuado num termo circunstanciado por isso. Então, nós alertamos para que as pessoas tenham calma, obedeçam às orientações dos policiais e, principalmente, utilize-se da máscara e evite descumprir as determinações contidas no decreto.